Hello, hello, eu sou a Lili da Lua de Lili e o livro que trago hoje é o Mores Amor da Sónia Ferreira. Eu descobri este livro através da Corina, que me disse que é um dos grandes livros que ela mais adora, e eu fiquei muito curiosa porque eu nunca tinha ouvido falar deste livro, nunca o tinha visto em lado nenhum. A capa é assim muito bonita e também muito interessante, e depois o próprio género, ele mistura um bocadinho do romance histórico com o fantástico, são ambos géneros que eu habitualmente tenho alguma dificuldade ou não leio tanto. Então fiquei com muita curiosidade e ainda mais fiquei quando percebi que ele tinha também a recomendação do Nuno Markle. E segundo o Nuno Markle, se vivêssemos no mundo perfeito, este livro já tinha sido adaptado pela HBO. Vamos aqui acompanhar dois espaços temporais diferentes que cruzam personagens bastante diferentes também. Primeiro vamos acompanhar um grupo de lusitanos, mais ou menos 150 anos antes de Cristo, na altura das invasões dos romanos à Lusitânia, e depois, em 1880, a vida de uma jovem em Torredeita, Viseu. Muito interessante, tanto pelo espaço como pelo tempo em que ocorrem estas duas histórias. A forma também como se cruzam é muito interessante e tem aqui um componente sobrenatural. Eu inicialmente confundi-me imenso, principalmente com o nome das personagens, e eram imensas personagens, mas depois acabei por ficar completamente viciada na história daquelas pessoas, senti as descrições como se estivesse a viver nelas e honestamente acabei por torcer e sofrer pelas personagens como se fossem pessoas da minha vida. Portanto, acho que a autora nesse ponto esteve fabulosa. As descrições da natureza também são incríveis e fazem-nos sentir um bocadinho aquilo que, pelo menos para mim, é o regresso à infância. O retrato da época, lá está. São muito poucos os livros que eu leio sobre a cultura portuguesa e muito menos sobre esta época, tanto em 1880 e principalmente em Viseu. Eu sou viziense, portanto, Torredeita acaba por ser ainda mais interessante para mim, e a questão de trazerem o comboio para o interior do país e gera ali uma espécie de tumulto social, é muito interessante. Nunca tinha lido nada que explorasse coisas tão locais que me dissessem tanto. E depois a parte da história da Lusitânia, tão interessante, e tenho pena que os autores portugueses peguem muito na questão da conquista do mundo e da altura dos descobrimentos e não retornem um bocadinho mais atrás, e esta parte, e até a ligação pagã da época, é muito interessante. Eu desconhecia totalmente e eu sou uma apaixonada por história, portanto adorei. O que é que eu não gostei tanto no livro? Para alguém que não é grande fã nem de romance histórico, nem assim de fantasia, mundos fantásticos e essas coisas, acho que o maior elogio que eu posso fazer à autora é este: eu colei completamente no livro, não estava mesmo nada à espera, principalmente inicialmente. Fui ali confrontada com uma série acho que é o poema que ela coloca no início, não sei, mas assustou-me um bocado. Eu fiquei tipo, isto não tem nada a ver com aquilo que eu costumo de ler, eu não vou gostar. E enganei-me, eu colei completamente no livro. O que é que eu acho que podia ter melhorado aqui? Acho que a passagem de estarmos a acompanhar as personagens na Lusitânia para Torredeita foi demasiado abrupta, principalmente inicialmente. Aquilo para mim não encaixou muito bem, acho que podia ter sido mais subtil, mas de resto está brutal. Não faço ideia se isto é o primeiro volume de uma saga ou de uma trilogia ou se é um livro único, mas eu adorava continuar a saber mais sobre estas personagens, principalmente a personagem de Viriato, que é tão importante em Viseu, e aqui nós ficamos-lhe com um gostinho, mas eu quero saber mais e quero acompanhar o crescimento desta personagem, que vai ser tão importante para a história. E no fim de ler o livro, eu acabei por ir buscar um bocadinho, porque eu não conhecia a autora, e achei super curioso, porque eu descobri que ela acabou por ter uma série de sonhos sobre estas personagens, sobre estes locais, com sítios onde ela nunca tinha estado, que de facto existem, e ela depois mais tarde vai visitá-los. Então este livro acabou por surgir quase de uma necessidade inconsciente da autora, e eu acho isso brutal, tipo creepy as fuck, mas ao mesmo tempo fabuloso, porque resultou numa coisa incrível. Se tiverem a oportunidade, leiam. Não tenham medo como eu, porque vale mesmo a pena, e esta capa acho que, opá, muito bonita. Parabéns também ao ilustrador ou à ilustradora. Está aqui uma coisa mesmo linda.
Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like ali em baixo. Beijinhos e até para a semana.